sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre análise imediata. Para falar de análise imediata eu preciso lembrar o conceito de misturas. Vamos colocar aqui para vocês. Misturas são junções de duas ou mais substâncias puras diferentes. Então, é a junção de duas ou mais substâncias diferentes. Beleza, jogador? Show de bola! As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, as misturas, elas podem ser homogêneas, certo? Ou heterogêneas. Beleza? As misturas homogêneas constituem uma única fase. Que fase, jogador? Olha lá, ó. Água e etanol constituem uma única fase em qualquer proporção. Beleza? Bom, e nas misturas heterogêneas, duas ou mais fases. Duas ou mais fases. Exemplo: água e óleo. O óleo ficando em cima e a água ficando embaixo. Porque a água é mais densa que o óleo. Água mais óleo. Professor, depois de entender que existem esses tipos de mistura, eu preciso saber separar essas misturas. E o processo de separação é chamado de análise imediata. Análise imediata consiste num conjunto de processos mecânicos ou físicos que visam, respectivamente, a separação de fases de uma mistura heterogênea e de componentes de uma mistura homogênea. Então, a análise imediata consiste nesses dois processos aqui, dois processos. Os processos mecânicos são utilizados para quê? Para as misturas, coloquem aí, tá? Misturas heterogêneas. Beleza? E no caso de análise imediata com processos físicos, servem para as misturas homogêneas. Beleza? Show de bola, jogador. Assim espero. Então, a análise imediata é a separação de misturas utilizando processos físicos ou mecânicos. No caso de processos mecânicos, para as misturas heterogêneas, e no caso de processos físicos, para as misturas homogêneas. Ok? Bom, quais são os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas que nós temos aí? Está aqui, ó. Para as misturas homogêneas, eu tenho líquido-líquido, exemplo, água e etanol, líquido sólido, água e NaCl, gás-gás. Qualquer mistura gasosa vai ser homogênea. Beleza? Para as misturas heterogêneas, eu vou ter sólido-sólido, exemplo, você tem lá papelão, papel, vidro, latinha, né? Sólido líquido, água e areia. Sólido gás, fuligem no ar atmosférico. Líquido líquido, água e óleo. Líquido gás, exemplo, qualquer bebida gaseificada, ok? Então aqui nós temos todos os tipos de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Vamos começar a separar essas misturas. Que tipo nós vamos separar primeiro, professor? Sólido, sólido, heterogêneo. Primeiro processo, ventilação. Ventilação é um processo mecânico onde você utiliza a corrente de ar
para separar, né, no caso, dois sólidos. Exemplo, casca do amendoim, né? Casca do arroz, do próprio arroz. O que mais? A folha do café, do grão do café, ok? No qual você sempre vai utilizar uma corrente de ar para separar esses dois sólidos. Segundo processo, levigação. A levigação é um processo que consiste na corrente de água. Então você tem a água, né, para separar dois sólidos através de sua densidade. Isso aqui foi muito utilizado na época do ouro, onde você tinha um equipamento chamado bateia. A bateia era utilizada para separar a rocha do metal precioso. É tipo um chapéu chinês, né? Beleza? Terceiro processo de flotação. Você tem dois sólidos com densidades diferentes e você adiciona nesses dois sólidos um líquido com densidade intermediária para separar esses dois sólidos. Exemplo, serragem da areia. O que você vai fazer? Quando você coloca água nesse processo, a serragem se separa da areia, justamente porque a água é um líquido de densidade intermediária. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é um processo que consiste no que, mano? É um processo que consiste onde você tem um dos sólidos, né, que possivelmente vai sofrer interação com a água ou com qualquer outro solvente aí. Você pega e coloca, por exemplo, vamos colocar aí sal e areia. Você coloca a água, mistura, o que vai acontecer? O sal vai interagir, né, com a água e vai separar a parte líquida da parte sólida. Depois eu faço um outro processo para separar o sal da água, mas primeiramente eu preciso separar esses dois sólidos, adicionando água, nesse caso, ok? Então um vai dissolver, consequentemente o outro não. Separação magnética. Na separação magnética, galera, você vai utilizar o que? Você vai utilizar, no caso, o ímã. O ímã vai servir para separar esses dois sólidos. Então, quem sofre interação com o ímã pode ser separado utilizando a separação magnética. Você tem lá, por exemplo, limária de ferro e areia. Você pode, né, através do ímã, separar a limária de ferro da areia. Beleza? Fusão fracionada. Você tem aí, no caso, dois metais, certo? Dois metais ou dois sólidos com pontos de fusões diferentes, né? Cada um vai ter o seu ponto de fusão. No processo de aquecimento, você chegando num ponto de fusão, o outro vai permanecer sólido. Então você tem uma fase líquida e uma fase sólida. Com isso você consegue separar, né, através da fusão fracionada, esses dois sólidos, ok? Por possuírem pontos de fusão diferentes, ok? Beleza. Próximo, 7. Cristalização fracionada. A cristalização fracionada depende da solubilidade, tá? A cristalização fracionada é um processo que depende da solubilidade, beleza? Depende da solubilidade. Então é um dos processos de separação que você utiliza o coeficiente de solubilidade para separar dois sólidos. Você coloca água, aquece, resfria e assim você vai trabalhando através do coeficiente de solubilidade essa separação de mistura. Peneiração ou tamização, né, é um processo bem falado, a gente utiliza bastante ele, né? A peneira, você vai utilizar a peneira para separar dois granulados, um mais fino do mais grosso, né? Aí depende do que você quer. O tamanho do granulado que você quer, você vai utilizar para cada granulado uma peneira, né? Ele também é chamado de tamização. O nono, a sublimação. Existem algumas substâncias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso, então a sublimação é uma das alternativas que você tem para separar, né, esse sólido que sofre esse processo físico. Tá? E aí você consegue separar as impurezas
do próprio componente que você deseja. Beleza? Então aqui nós falamos sobre as separações sólidos do tipo heterogêneo. Só que tem que destacar um ponto aqui, galera, que no caso é a catação. Nós falamos 9 processos, mais a catação são 10. Beleza? A catação é um processo de separação de dois sólidos e ele foi muito discutido em 2010 através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela trouxe um sistema diferente para o meio ambiente. Até então não existia pouca preocupação com relação ao meio ambiente. A produção, a distribuição e o descarte, né, do que era produzido no país. A partir dessa lei, você traz responsabilidades para quem produz, para quem distribui e, no caso, para quem consome. Beleza? Então, essa lei traz, né, uma gestão integrada desses recursos que nós utilizamos no nosso dia a dia, na tecnologia, por exemplo, a bateria. Antigamente a bateria era descartada de forma aleatória, hoje não, né? A bateria tem um lugar, né? As lâmpadas, né? Fluorescente, né? Você tem vários lugares que recebem essa lâmpada novamente devido a essa responsabilidade ambiental, beleza? Mas o que é mais importante dessa lei é que ela instituiu que até o ano de 2014 fossem extintos os lixões e fosse implementado a coleta seletiva. Vocês sabem que isso não aconteceu, né? 2014 foi o ano da Copa, 2016 foi o ano das Olimpíadas, mas isso não aconteceu, justamente porque por falta de incentivos de políticas públicas, por parte cultural mesmo, né? A gente tem uma cultura de entender que a gente pode usar e jogar fora, né? E não reutilizar, reciclar e aquelas políticas dos R's que nós falamos tanto para vocês, beleza? Trago aqui um filme, né? Recomendo esse filme que chama Lixo Extraordinário, fala sobre um dos maiores lixões da América Latina, né? Que é o Jardim Gramacho. Espero que vocês nessa quarentena possam assisti-lo. É muito bacana, né? Um artista plástico que fala sobre o lixo, né? E o ambiente, né? Do lixão, beleza? Bom, isso não cai no Enem, lógico que cai, tá aqui, ó. Uma questão de 2016 que fala sobre, no caso, a utilização da matéria orgânica para a produção de energia, ok? Bom, se nós estamos falando de atualidades, é importante também trazer para vocês aqui que em 2016 nós tivemos Olimpíadas no Rio e aí tinha muita dificuldade com relação à Lagoa, Rodrigo de Freitas, aos lugares que aconteciam aí o processo de pré-Olimpíadas, né? Você tem lá, você precisa daquela lagoa, você precisa daquele espaço e aquele espaço estava naquela época totalmente poluído, certo? E aí o que aconteceu? O Estado precisava dar um jeito de resolver aquele problema. Os atletas estavam falando sobre essa situação que estava acontecendo naquela época, e aí o Estado resolveu utilizar esse equipamento chamado EcoBot, né? É uma embarcação onde você consegue peneirar o lixo que fica flutuando nessa lagoa, né? E ali, no caso, onde aconteciam os jogos, beleza? Então você tem aí esse EcoBot que foi utilizado para retirar, né, o lixo que ficava flutuando ali na lagoa ou nos espaços olímpicos, ok? Bom, esse EcoBot chegou a juntar aí 1 tonelada de lixo dia, para vocês verem como trata-se de uma coisa cultural, né? Nós precisamos mudar a nossa cultura. E o processo utilizado de separação lá era um processo de peneiração, né? Era uma peneira que ia passando para separar, para tirar aquele resíduo que ficava flutuando lá na lagoa, beleza? Bom, peneiração ou otamização. Galera, vamos passar para o processo de separação sólido-líquido do tipo heterogêneo. Então nós temos aqui sólido-líquido heterogêneo, ou seja,
Nós temos a formação de fases. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Areia e água, eles estão misturados aqui, estão em suspensão, né? A areia está em suspensão. O que vai acontecer? Eu deixo um intervalo de tempo sobre a ação da gravidade. O que vai resultar aí? A areia vai sedimentar, vai para o fundo do sistema. Consequentemente, eu posso escolher dois métodos de separação aqui nesse caso. Ou eu faço a decantação, ou eu faço a sifonação. Qual que é a diferença de um para o outro? Que um você vai utilizar o sifão. O sifão é a sifonação. Se eu não utilizar sifão, decantação normal, certo? E o terceiro processo é a filtração, onde você vai utilizar aí um papel de filtro, né? A gente coloca um algodãozinho também, algum material poroso para separar, para reter a parte sólida da parte líquida. Então você vai ter a parte sólida sendo retida aqui no caso, certo? E a parte líquida vai fluir normalmente. Nós temos dois tipos de filtração: a filtração comum, que utiliza da gravidade, né? A filtração a vácuo, você vai utilizar o vácuo, né? Só isso, beleza? Bom, um outro processo que é muito utilizado, mas para as misturas homogêneas aparentes, né? Principalmente para os colóides, são as centrífugas ou ultracentrífugas, né? A centrífuga ela serve para separar partículas que estão inferiores, na verdade estão entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma rotação por minuto, né? Um sistema de rotação onde você consegue separar, né, as partículas coloidais da parte líquida, beleza? Então a centrífuga também é um processo de separação sólido-líquido, sendo esse sólido tendo um tamanho entre 1 nanômetro, certo? E 1000 nanômetros, principalmente, tá, galera? Principalmente, né? Beleza? Tranquilo, com isso nós encerramos as separações de misturas sólido-líquido heterogêneo. Vamos passar agora a separação de mistura líquido-líquido, ou seja, dois líquidos heterogêneos. Exemplo, água e óleo. Quem tem maior densidade vai ficar embaixo, certo? Quem tem maior densidade vai ficar embaixo, e quem tem menor densidade vai ficar em cima. Exemplo aqui, ó, eu tenho o óleo com a densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, né? E a água, densidade de 1 grama por centímetro cúbico ou por ml. Então o que vai acontecer? O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Nesse processo você vai utilizar um funil específico chamado funil de bromo, tá? O funil de bromo ele é utilizado para o processo de decantação, certo? Tem a mesma nomenclatura de sólido líquido, só que aqui o que diferencia? Eu estou falando de líquido-líquido, lá eu estava falando de sólido líquido heterogêneo, e aqui eu vou utilizar um funil de bromo ou funil de decantação. Beleza, galera? Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho dois líquidos com densidades diferentes, onde o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. E aí eu tenho uma válvula aqui onde eu vou, né, abrir e fechar para separar esses dois líquidos. Lembrando que nenhuma separação ela é total, jogador. Nenhuma. Sempre vai haver perdas. Beleza? Bom, depois de falar da separação, né, heterogênea, líquido-líquido, vamos passar para as homogêneas. Professor, o que são misturas homogêneas? Jogador, homo, uma única fase. Então, se eu falar de qualquer tipo, né, de um sistema homogêneo, eu só vou visualizar uma fase, tá? Então, exemplo aqui, sólido líquido. Para sólido líquido, esse sólido tem que estar dissolvido, tá? Dissolvido. Ele tem que estar dissolvido, certo? Estando dissolvido, eu tenho que separar esse sólido desse líquido. Coloca um exemplo para nós aqui, professor. Coloca água e NaCl dissolvido.
como que eu faço para separar, né, a água do sal de cozinha? Você tem dois processos, ou a destilação simples ou a vaporização, tá? É a mesma coisa, só que a destilação simples, você tem um sistema de resfriamento no qual você tem, né, no caso aqui, ó, a formação do líquido no final. Então você está tendo os dois no caso, tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Você não perde, né, nada nesse processo de separação. Por quê? Porque você aquece a água com sal, a água vai evaporar, sofre um resfriamento e volta a ser água líquida novamente. Então, água com sal, a água evapora, condensa, o liquefaz e volta novamente separando. Você pode perceber que aqui é branco e aqui é azul. Por quê? Porque eu tenho, no caso, componentes diferentes aqui, certo? E qual que é o processo, professor? O senhor falou da destilação simples, ok? E qual que é o processo de vaporização? No processo de vaporização, você está querendo apenas a parte sólida. Então, por exemplo, você tem água e sal de cozinha. Coloca numa panela e ferve. Ferveu, o que vai acontecer? A água vai evaporar, você vai ter só a parte sólida lá, o retículo cristalino. Ok? Beleza. Já na destilação fracionada, você tem dois líquidos, jogador. Dois líquidos. E esses dois líquidos, né, como também aqui na destilação simples, possuem pontos de ebulições diferentes. Se possui pontos diferentes, você vai ter que ter o que? Dois sistemas de resfriamento, tá? Dois sistemas. Professor, por que aqui eu tenho só um? Porque aqui o retículo é cristalino e o ponto de ebulição desse cara aqui é altíssimo, né? Pegar um sal aí, os compostos iônicos, a ebulição deles são altíssimos em relação à água. Aqui não, você tem pontos de ebulições próximos um do outro. Consequentemente, ó, eu tenho dois sistemas de resfriamento, justamente para controlar, né, essa separação. Lembrando que nenhuma separação ela é total, tá? Nenhuma separação ela é total. Galera, olha só. Exemplo, petróleo. O petróleo é o cara mais discutido com relação a essa situação aqui, de destilação fracionada. Tá? Destilação fracionada. Ok? Nós temos aí um outro processo de separação de misturas homogêneas, que são dois gases. Anota aí no cantinho aí, ó. Para dois gases, gás, eu vou utilizar um processo chamado liquefação fracionada. Ou liquefação fracionada. Beleza? Onde você tem dois gases e você vai resfriando ele para separar esses gases. Um exemplo bem simples assim de liquefação fracionada é quando você coloca uma garrafa, né, de água fora do freezer. O vapor de água que está em volta, né, que está na fase gasosa, quando ele encosta numa superfície fria, ele resfria. Professor. E aí ele cede calor para a garrafa. Ao ceder calor para a garrafa, ele sofre uma mudança de fase. Ele sai da fase gasosa e vai para a fase líquida. Consequentemente, o que você vai ter aí? Você vai ter uma liquefação fracionada. Beleza? Galera, quando nós falamos de separação de mistura, o que mais cai em provas de vestibulares é justamente a estação de tratamento de água. Porque na estação de tratamento de água eu tenho todo o processo, né, de produção de água. Todo o processo de produção de água. Eu vou utilizar o que? Exatamente as análises imediatas. Todas as análises imediatas. Ok? Então, por exemplo, lá no início, presta atenção assim, a maioria delas, é lógico, todas não, mas a maioria.
Vamos lá no início, lá tem uma peneira para separar a parte sólida da parte líquida lá no rio. Depois eu vou fazer o processo de floculação. Depois faço a decantação. Depois faço a filtração. Depois, né, passo para as casas e distribuo para as casas. Galera, então falou de vestibular, presta muita atenção nesse processo aqui, que é a estação de tratamento de água. A ETA, né? Você tem lá no início, vou explicar detalhadamente para você entender. No início você tem uma represa, um rio, você tem uma adutora de captação, você vai adicionar, agora já adicionam polímeros aqui no caso, né, para sofrer o processo de floculação, sofre o processo de floculação, depois vai para a decantação, sedimenta, né, decanta, depois filtra, você retém o material particulado que estava em suspensão, que sofreu decantação, depois de filtrar adiciona cloro e flúor, cloro para sofrer desinfecção, flúor para cáries dentárias, proteção do dente, e depois passa por carvão ativado, para quê? Para retirar cheiro, né? Odor, que a gente fala, cheiro não, né, professor? E aí vai para nossas casas aqui. Então cada componentezinho desse aqui, ó, ele é discutido em provas de vestibulares, tá? Cada componentezinho, aqui o polímero que é adicionado, processo de floculação, filtração, adiciona carvão ativado para quê? Para retirar odor, areia, o cascalho para filtrar, certo? Cloro e flúor para quê? Desinfecção e proteção dos dentes. Depois vai para casa nossa. Lembrando que todas, galera, todas as estações de tratamento de água vão passar por esses processos aqui. Beleza? Ah, professor, lá em casa tem um poço. Água de poço é diferente. Eu estou falando de estação de tratamento de água. Água de poço é só clorada e mandada para a casa de vocês. Beleza? Tranquilo? Isso cai em provas de vestibulares, tá? Só para mostrar aqui que existem exercícios que estão relacionados a essa matéria, tá? Pessoal, fazendo um remember, então, nós entendemos o que são essas misturas, certo? Eu falei que misturas são junções de substâncias puras diferentes. Elas são separadas em homogêneas e heterogêneas. Para isso, né? No caso, quando você fala de misturas homogêneas, para eu separar através da análise imediata, eu vou utilizar processos, o quê? Processos físicos. Então todos os processos de separação utilizados para as misturas homogêneas serão processos físicos. E no caso das heterogêneas eu vou utilizar processos mecânicos. Beleza? Aí cada uma dessas aqui vai ter seu tipo de separação. Líquido-líquido, destilação fracionada. Líquido sólido, destilação simples. Gás líquido, liquefação fracionada. Beleza? Aí no sólido tem 10. São Paulo Futebol Clube sempre foi lanterna do Verdão C. Sólido líquido tem 3 processos de separação, né? Primeiro, na verdade 4, vamos colocar aqui, ó: centrifugação, filtração, decantação e sifonação. Beleza? Sólido gás, professor, chicana, pode utilizar aspirador de pó. Líquido, professor, específico, decantação utilizando funil de bromo. Beleza? E líquido gás, como que eu faço? Agitação. Você quer ver? Para você retirar, no caso aí, retirar o gás do refrigerante, basta você agitar. Beleza? Com isso, nós encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, né? Para que vocês possam aprender cada dia mais. Aquele abraço, tudo de bom.